Contigo, Serenística. Hum. Vamos lá, público querido, a nosso segundo convidado. Vamos receber, então, o autor da nossa música tema, Brinquedo de Terra, que é o Cláudio Fraga. E ele tem consolidado, né, uma carreira artística desde o início da década de 90, quando residiu na cidade de Ouro Preto, aqui em Minas. Na época era estudante da UFOP, né? E desde então ele tem construído, se notabilizado, né, como músico, compositor e produtor cultural. Inclusive, o seu trabalho mais recente, que o Cláudio me indicou aqui, é uma composição, né, uma canção em parceria com a queridíssimo Flávio Venturini, né, uma canção chamada Girassol. E ele também vai compartilhar um pouco aqui, o Cláudio Fraga, um pouco da sua jornada como criador, fundador, produtor audiovisual do personagem infantil que é o Tubarão Martelo, né? Também indico e vou colocar aqui no chat, vocês vão receber no e-mail essas referências, né? A página do Tubarão Martelo, que é o Tubarão Martelo. Então seja bem-vindo, Cláudio. A gente agradece a sua disponibilidade, né? E você pode contabilizar como preferir o seu tempo, tá? Entre as suas falas e espaço para alguém se manifestar com perguntas ou comentário. E quando faltarem ali 10 minutos para encerrar o tempo que a gente destinou, eu aviso vocês. E é isso, está com você a palavra. Muito obrigado aí, bom dia a todos. Bom dia. Obrigado pelo convite aí. Importantíssimo, né, esse tipo de ação, de movimento e de sintonia, de sinergia, a gente conversar sobre assuntos de interesse comum, né, cara, que é educação, né, o amor que está escondido atrás disso tudo, né, que tudo é amor, a fala, né, do Rock que estava com a gente aí, puramente amor, né, a gente percebe que é isso que é o movimento. E a minha história, como foi dita aí, ela começou realmente nos anos 90. Eu era estudante lá em Ouro Preto e comecei a tocar, né, fazer shows na noite de Ouro Preto, nos bares de Ouro Preto, até mesmo como, não só como uma ação artística, mas como necessidade mesmo. E eu percebi que nessa época a música que aflorava em mim como compositor, eu percebi que isso não podia ser uma coisa, só um entretenimento apenas. Eu comecei a ver elementos nas canções, né, que eu compunha, que eu tinha uma necessidade realmente de compartilhá-la com o mundo e com todos, realmente, assim, independente de ser criança, ser adulto, ser idoso, eu fui para campo mesmo, literalmente. Comecei a participar de alguns concursos de canções, festivais de música, né, que tem no estado de Minas Gerais e pelo Brasil afora. Comecei a viajar muito. E dentro de Ouro Preto comecei a procurar também nichos onde eu pudesse compartilhar a minha musicalidade, né, fora da noite, né, fora dos bares, fora daquele ambiente noturno. E comecei a fazer trabalho em escolas e principalmente num lugar chamado Educandário Santo Antônio, que era um orfanato só de meninas. Então, aos domingos, sempre quando eu estava em Ouro Preto, eu sempre ia ao educandário para poder cantar para as crianças, sabe? Para poder compartilhar com elas um acalanto mesmo, né, de amor, através da arte, através da música, através da poesia que eu estava começando a fazer nas canções. Então, isso tudo foi uma célula mesmo inicial de algo que assim, eu pressentia que iria acontecer, né? Uma carreira artística. Isso sempre foi muito motivador e muito inspirador para mim, que isso em algum tempo ia chegar. E ao sair de Ouro Preto, eu mudei para Belo Horizonte, eu comecei a trabalhar, eu tive uma dupla, junto com um músico chamado Emerson Nogueira, e durante essa dupla, eu também senti essa necessidade. Falei, poxa, a gente viajava fazendo shows, e éramos Cláudio Fraga e Emerson Nogueira, o nome da dupla. Eu precisava também, assim, dissipar mais aquela energia
e aquelas intenções né, que habitavam realmente e habitam o meu coração. E um belo dia, eu fui levar minha sobrinha, fui levar ou buscar na escolinha que ela estudava, minha sobrinha mais velha, e aí a dona da escola, que me conhecia como músico, você não quer fazer um trabalho musical aqui na escolinha com a gente? Não, me convidou assim totalmente de uma forma despretensiosa, e eu achei interessante, falei, poxa, uma escola de educação infantil, por que não? Aí fiz uma reunião com ela, ela me contou que tinha sempre alguns eventos na festa da família, aquelas festas pontuais de escolinha mesmo, né? Dia das Mães, Dia dos Pais. Eu comecei a ser um agregador da escola. E nessa história eu acabei fazendo uma outra faculdade, eu acabei começando um curso paralelo a isso tudo, um curso de filosofia na UFMG, licenciatura, e dentro do curso de filosofia eu percebi que, eu falei, nossa, agora não tem limite, o pensamento agora está, né, aquelas intenções que eu colocava de forma intuitiva nas minhas ações, ter mergulhado no pensamento realmente me deu mais possibilidades de ir mais além com as minhas intenções. E durante o curso eu acabei fazendo muitas matérias, tanto no teatro, disciplinas eletivas. Eu fiz 26 matérias extras do curso de filosofia, né? Eu fiz, né, todas as matérias do curso, mas 26 fora do curso, dentro da UFMG. Então, eu passei muito dentro da UFMG na área de teatro, na área de comunicação, na área de música, né? Na escola de música fiz muitas matérias lá também, na parte de história, e, enfim, foi toda uma busca de formação e de informação, já que eu estava me permitindo há 4 anos, eu havia feito uma escolha de 4 anos, me tornar uma pessoa investir mesmo no meu intelecto dentro da universidade. E, paralelo a isso, eu, naquela conversa com a dona da escola, eu formando em licenciatura, eu comecei a trabalhar nas escolas, eu montei um projeto de música e filosofia para as escolinhas, educação infantil. E esse projeto fez com que eu ficasse trabalhando na educação infantil durante 14 anos. Eu trabalhei até 2009, eu trabalhei com educação infantil, dentro de sala de aula mesmo, com crianças pequenininhas, crianças até 6 aninhos, e foi um super aprendizado com elas, né? Porque eu consegui entender que ali, além da licenciatura, além da imagem do professor, eu poderia estar ali como um pesquisador também, sabe? Aprender com a criança qual é do mundo dela, o que ela gosta, principalmente respeitando a criança. Então, quando eu levava piano, né, teclado para a sala de aula, instrumentos de percussão, violão, então, muitas das vezes, né, a gente estava sempre sentado ao chão mesmo, então, falando olho no olho, sabe? Eu percebi que esses elementos, quando você ganha a confiança da criança, quando você se coloca também na posição dela, você consegue com que ela também te respeite, sabe? Não te ver como um adulto, sim, manter uma postura de adulto sempre, mas também ganhar a confiança dela na linguagem que você comunica com ela. Eu percebi que isso foi um ganho muito importante para descobrir, aprender com elas e a descobrir também o que eu podia colaborar naquela formação delas também de educação. Então, como professor de musicalização e de filosofia, eu comecei a notar que quando tinha um lançamento, por exemplo, de discos, né, na época fabricavam CDs, né, e quando esses CDs de nomes famosos, né, de nomes conhecidos do cancioneiro infantil, eu comecei a fazer uma triagem de algumas canções e perceber por que algumas músicas as crianças gostavam mais do que outras, né? E nas minhas observações eu percebi também que a própria indústria, né, essa coisa de você colocar o bloco na rua para fazer música para o segmento infantil, não necessariamente você está pensando na criança. É uma embalagem que parece ser para o mundo infantil, mas às vezes os compositores ali, os responsáveis por aquele produto, estão mais pensando em agradar os professores, sabe, um conteúdo
para o professor ter música para a festa da família, música para o dia da árvore, música para Dia das Mães, música para Dia dos Pais, não necessariamente essa música para o Dia das Mães, o Dia da Árvore, o Dia do Índio, ou dia qualquer dessas datas comemorativas que as escolas acabam, né, realmente trabalhando, não necessariamente essas canções foram feitas para a criança, foram feitas para os adultos. Então, por quê? Por causa de elementos musicais, o tipo de arranjo que foi criado, o tipo de construção realmente tanto poética quanto melódica. E por que algumas canções já eram o contrário, né? Elas funcionavam como um imã, elas eram muito atraentes para a criança escutava e de imediatamente ela já se reconhecia naquela canção. Então eu fui percebendo essa diferença que as canções tinham uma entre as outras, e como compositor eu fui achando esses elementos comuns nas canções que agradavam mais as crianças, que falavam mais diretamente e comunicavam com elas. E a partir daí, eu comecei a criar canções com esses elementos, sabe? Que eu fui percebendo. E então, tinha um evento nas escolas, eu trabalhei, né, eu falei para vocês, durante 14 anos, então eu fui percebendo que, ao construir uma canção, por exemplo, uma professora me chamava para fazer, ela tinha uma aula de culinária. E aí, dessa aula de culinária, ela me convidou, Cláudio, vamos fazer uma canção. O que a gente pode fazer? Música e culinária juntos. Então, eu fui entendendo assim, tá, o que você está se propondo na aula de culinária? Aí vinha uma ideia, a gente trabalhava a ideia, e aí, poxa, olha só, eu perguntava para ela, você sabe a origem de cada família dessas crianças? Vamos procurar saber? Porque, de repente, já que é uma aula de culinária, aqui tem uma criança, ela nasceu em Belo Horizonte, mas o pai dela veio de Salvador, veio da Bahia. Então, vamos provocar a família para essa aula de culinária, porque vamos tentar enriquecer isso. Aí começamos montamos um projeto na qual a gente foi buscar a origem das crianças, né? Quem que era o avô dela, quem que era o pai dela, e onde o avô e os pais tinham nascido. Aí a gente descobriu, né, que vinha gente do Pará, vinha gente do sul do Brasil, e aí foi bacana, né? Porque a gente ali achou já um projeto, né? Então, a gente foi começar a pedir para essas famílias mandarem uma receita típica das suas regiões, das suas origens. Então, lá quem era do norte, lá do Pará, mandou uma receita de pato no tucupi. Quem era do centro-oeste mandou uma galinha cabidela, sabe? E do sul, um arroz carreteiro. Como que faz? E isso para crianças de até 6 aninhos. Mas o fato não era para fazer esses pratos na aula de culinária. A gente, através desses nomes dos pratos culinários, a gente acabou brincando, eu acabei criando uma canção, isso é um dos exemplos que aconteceu na época. Fizemos uma canção chamada Sabores do Brasil, né? Então, sarapatel, tropeiro, comidas típicas do Brasil que as crianças conheciam, né? Que o papai e a mamãe falavam em casa também, tropeiro, vaca atolada, feijoada. Então a gente foi brincando, eu fui brincando com as rimas para a canção ficar mais interessante. Por exemplo, tem sarapatel, tropeiro a granel, pato no tucupi, filé de tambaqui, buchada de bode, bé, ora pronobe, só quem pode, arroz de carreteiro, tudo só o mineiro, churrasco do gaúcho, dobradinha aqui é bucho, tem o tacacá, arroz de cuxa e acarajé, carne de sol de Guaporé. Então, a gente trabalhava sílabas, fonemas, tudo assim, feito numa ideia de como associar música a uma aula de culinária. Então, comecei a fazer projetos com as professoras. Veio um projeto para a Semana de Arte, que é uma das escolas tinha, uma Semana de Cultura e Arte. Então, me procurava, Cláudio, o que a gente pode bolar para a Semana de Cultura e Arte, que a música possa agregar o aspecto visual. As canções têm muitas imagens, então as crianças, eu comecei a propor para algumas professoras que a gente pudesse desenvolver a parte artística das crianças através de canções que tivessem imagem e elas abstrassem essas imagens através das canções também, né? Músicas temáticas infantis. Então eu fui nesse caldeirão de sensações e de aprendizado, eu fui percebendo que fazer canções para as crianças
era algo que estava me ganhando muito, né? Eu, como compositor, eu já havia sido gravado por algumas pessoas, né? Como a Serena comentou aí, Flávio Venturini é mais recente, mas eu já havia sido gravado pela banda Cheiro de Amor, havia sido gravado por uma dupla chamada César Menotti, eles chamam, né? César Menotti e Fabiano, e por vários outros artistas. E o trabalho infantil estava me provocando, o trabalho infantil que eu falo, a canção infantil me provocava para compor mais para as crianças, já que eu tinha esse laboratório mesmo, de estar com elas, né, durante a semana toda, que eu cheguei a trabalhar em 3 escolas ao mesmo tempo. Então, foi desse jeito que eu fui desenvolvendo as minhas canções, e isso começou a refletir na direção das escolas. Até que um dia eu estava na sala dos professores, e no intervalo, né, no recreio das crianças, e eu fui chamado, uma professora falou, olha, a coordenadora está te chamando lá na sala dela. Eu desci a escada até achando, pô, o que eu fiz, né? Me chamando na coordenação na hora do recreio, o que será que aconteceu? Na hora que eu entrei na sala dela, ela falou assim, Cláudio, fecha a porta. Eu falei, caramba, lá vem pedrada, vamos embora. Sentei, ela... Primeira coisa que ela falou para mim, eu quero te falar uma coisa. Você está sabendo que você está rico e você não percebeu isso ainda? Aí eu falei, eu estou rico? Não percebi. Como assim? Me conte mais, né? Quero saber mais detalhes aí. Como é que é essa história? Ela falou, olha, o trabalho que você tem apresentado aqui na escola está dando uma repercussão muito grande. Os pais têm mandado mensagens aqui para a gente, falando o quanto você está impactando as crianças com o seu jeito, né, com o seu carisma, e principalmente com o conteúdo que você tem apresentado para elas. Porque quando eu percebi, o que eu contei agora há pouco para vocês, que algumas canções elas tinham elementos mais que agradavam mais as crianças, né, mais impactantes a elas, e falavam com elas, assim, comunicavam com elas de forma mais direta, eu comecei a compor com esse tipo de informação. Eu comecei a levar para elas também esse tipo de conteúdo, não só meu, autoral, mas canções que também que eu pesquisava e também tinham esse tipo de linguagem. E aí essa coordenadora, ela falou, Cláudio, você tem que investir mais nisso. O que você está fazendo é muito grandioso, não deixe isso ficar só nas escolas aqui, enquanto a gente está aqui com você, porque a gente sabe que isso vai ser por um tempo apenas. Então, ao sair da sala dela, realmente ela me fez refletir, ela falou num momento muito oportuno, que me fez realmente pensar. E em uma das escolas eu desenvolvi um projeto chamado O Mundo é dos Bichos, durante esses 14 anos, mas no final eu fiquei nas escolas até 2009. Em 2008, eu desenvolvi um projeto para a Semana de Arte, né, como a gente estava falando, eu expliquei para vocês, que uma professora do primeiro período, né, criança de 4 aninhos, ela falou, Cláudio, queria fazer alguns painéis, alguns desenhos, e queria criar canções. A gente podia tentar bolar canções para as crianças cantarem na exposição delas. Eu falei, ótimo, fazer uma exposição para as crianças e elas cantando para as famílias, vai ser lindo demais. E aí eu criei um projeto chamado O Mundo é dos Bichos. Então eu acabei criando música para animais terrestres na ocasião, peguei bem animais que as crianças gostam, né, o cachorro, gato, né, o leão, animais populares, e as crianças começaram a fazer painéis desses personagens, né, e eu fui criando as canções, pesquisei sobre esses animais, mas de forma muito lúdica, para trabalhar elementos que as crianças gostavam de falar. Por exemplo, o leão tem uma cabeleira, mas ele não quer ficar careca, e criança adora falar careca. Então, esses tipos de elementos eu fui colocando nas canções, e elas começaram, chulé, né, a música da Elefanta, ela é uma bailarina que tem uma hora que a sapatilha dela sai do pé dela no rodopio que ela faz na canção, aí ela não quer ficar que o mundo perceba que ela tem chulé. Então, as crianças morriam de rir, então essa confiança acabou que a gente desenvolvesse esse projeto, a exposição foi um sucesso, e o mais bacana, desse encontro com essa turminha do primeiro período, nasceu esse disco, é o CD e DVD, que posteriormente eu transformei em imagens, O Mundo é dos Bichos,
que agora que eu estou lançando, só para vocês terem ideia, isso foi feito em 2008, e agora que eu estou lançando de forma audiovisual, que eu vou chegar lá. Então, foram 14 anos aprendendo com as crianças e tendo muita felicidade. E em 2009, eu realmente saí das escolas, porque eu realmente precisava voltar para a minha carreira artística. Depois de 14 anos, eu senti uma necessidade de realmente voltar para palco, enfim, as viagens que eu estava acostumado a fazer, e sabia que ali eu já era uma pessoa modificada, também como profissional. E fui pai, me tornei pai em 2007. E em 2011, eu fui buscar o meu filho mais velho, Pedro, na escolinha. E na escolinha, na hora que eu cheguei lá, às 5 horas da tarde, 5 e pouquinho, a dona da escola virou para mim assim: Cláudio, eu estou precisando falar com você. Você pode esperar um pouquinho? Isso era o mês de novembro de 2011. Ela, tá, estou aguardando você. E ela foi, os pais saíram, ela, Cláudio, ajuda a gente está sem ideia para tema da festa nossa de final de ano, que faltava um mês para essa festa, a festa acontecia na primeira semana de dezembro, já estávamos em novembro na ocasião. A gente está sem ideia para tema da festa, e você que trabalhou muitos anos em escola. Aí eu falei os temas que eu tinha, né, na minha casa, Maria Clara Machado, vários autores assim que na hora eu fui lembrando, Rubem Alves, de livrinhos infantis. Ela, não, a gente já fez essa temática. Ela, você tem alguma coisa do fundo do mar? Eu falei, fundo do mar? Eu falei, não. Ela, então escreve para a gente. Eu falei, poxa, não é tão fácil, né, fazer assim, escreve para a gente, né? E aí fui para casa com o Pedro. O Pedro foi dormir e eu fui para o computador, fui trabalhar. Aí, realmente, nessa noite, eu acabei escrevendo Os Habitantes do Fundo do Mar. Nasceu a história, e quando eu cheguei ao final da história, eu contei quantos personagens eu havia criado. Aí, como eu conheci muito bem aquelas crianças, porque eu havia trabalhado nessa escola também, eu sabia o nome de todas as crianças da escola. Eu conheci muito bem as famílias, né, que meu filho estudava lá, e eu havia trabalhado nessa escola até 2009. E aí eu comecei a fazer a narrativa do texto, colocando a tartaruga, a criança tal, o golfinho. Eu fui dando nome aos personagens, porque eu sabia que a festa de final de ano, que as escolas chamavam de formatura na época, era um teatrinho, e as crianças queriam ser os atores. Então, eu já fui dando as nomenclaturas ali para cada personagem, os nomes para cada personagem. E ao perceber que eu tinha criado lá 14 personagens, eu falei, poxa, eu tenho que fazer uma música para cada personagem. Para as crianças, além de ficarem muito atraentes pela história e pelas canções, elas aprenderem sobre o fundo do mar. Aí, nessa madrugada, eu mergulhei numa pesquisa realmente dos outros animais. Então, a baleia, eu assistia vídeos no YouTube do animal real mesmo, assim, a baleia nadando, as características dela, polvo. Eu havia criado o tubarão-martelo apenas como um tubarão diferente, né, devido ao design dele, porque eu achava que colocar algo diferente, fora do comum, isso, de forma educacional, seria muito legal, né? Ser diferente é normal. Então, o tubarão tinha que ser um tubarão especial, o mais diferente, tubarão-martelo, que tem a cabeça, um design diferente. E fui pesquisando sobre esses animais marinhos. Nessa história toda, no dia seguinte, eu levei um texto lá para a escola, imprimi e levei um CD com as músicas de voz e violão. No final do dia, isso tudo aconteceu numa noite, eu compus 10 canções, porque uma canção eu coloquei 4 animais marinhos na mesma canção. Então, eu compus 10 canções e a história, e no dia seguinte levei para a escola, e no final da tarde, a dona da escola me liga assim, enlouquecida: Cláudio, que história linda! Vai ser tema da nossa festa de final de ano dos Habitantes do Fundo do Mar. Beleza, as crianças tinham um mês para ensaiar, e quem é pai sabe como funciona essa parada, que as crianças ensaiam na escola e também em casa, né? Mandam o texto para
papai e a mamãe ajudarem lá com os ensaios. Ou seja, aquele momento acabou envolvendo toda a escola. Aquelas canções envolveu todos os pais, todas as professoras, a narrativa foi geral. E a festa, no dia da festa, o teatro lotado, 700 pessoas, que formatura já viram, né? Vai avô, padrinho, madrinho, os tios, vai a família toda, e foi um momento de êxtase realmente efusivo, de alegria, porque os pais cantavam as canções juntos, as crianças interpretaram o texto, e no final da história, das apresentações, sem combinar nada comigo, a dona da escola, vendo aquela plateia realmente em êxtase de felicidade, ela falou: gente, eu tenho uma surpresa para vocês. Está todo mundo maravilhado com essa história, com essas canções, e a surpresa é que o autor está presente. Ela não havia contado para ninguém quem tinha feito. O autor está presente e também não combinou nada comigo. Então foi aquele momento de me chamar assim, me colocar ao mesmo tempo num pedestal, mas ao mesmo tempo sem preparar nada, né? Me chamou à frente. Olha, o autor de todas essas canções e desse texto, dessa história de teatro, é o Cláudio e tal. Aí o pessoal que me conhecia, os pais olhavam e falavam: cara, você criou isso tudo, como assim? E eles não sabiam de nada, né? Porque eles não sabiam nem que eu tinha criado numa noite apenas, né? Então foi um momento de muita alegria, de muita felicidade, e muitos papais, muitos, antes de ir embora, antes da festa terminar, vieram me cumprimentar, me parabenizar, e muitos falaram: Cláudio, você entendeu? Você tem noção do que você criou? Cara, não deixa isso ficar aqui só na escola, não. Olha como isso tem ligação com aquela história lá dentro da sala da coordenação. Os pais falaram para mim: cara, as crianças amam essas canções, estão enlouquecidas com essas músicas, você tem que levar isso para o Brasil. Não deixa ficar só nesse momento, não. E aí eu percebi que eu havia sido validado pelas crianças, pelos professores e pelas famílias. Agora, como levar isso para o Brasil? Aí eu percebi que havia só um caminho naquele momento, que era pela internet mesmo, transformando aquelas canções em desenhos animados, em audiovisual. Então, no final, eu virei o ano de 2011 para 2012 com a minha cabeça assim, ó, fervilhando. Eu tenho que aprender audiovisual, eu tenho que aprender cinema, eu tenho que aprender a fazer desenho animado, eu tenho que aprender a fazer roteiro, eu tenho que aprender um pouquinho de cada coisa dessa para eu ter credibilidade ao contratar esses profissionais que futuramente vão vir trabalhar comigo, mas eu saber o que eu quero, para onde eu quero chegar com isso tudo. Em 2012, eu montei um projeto, comecei a pesquisar sobre ilustração, animação. Eu fui na escola de animação da UFMG, onde te falava animação, o Animamundi. Eu fui no Animamundi para conhecer os profissionais que trabalhavam nessa área. Então, eu fui a campo. Então, eu me senti muito motivado com um projeto, com uma ideia. Eu falei: agora eu tenho um grande projeto. Agora, como executá-lo? Eu tenho que conhecer as pessoas dessa cadeia produtiva. E aí, montei um projeto. Em todos os estados tem a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, né? É uma lei que nos permite fazer projetos através de empresas que pagam impostos estaduais, tem as leis municipais e as leis federais também. Mas, nesse caso, em Minas Gerais, eu procurei uma pessoa que trabalhava com projetos, que fazia projeto para outras pessoas, contratei o trabalho dela, e ela, para fazer um projeto para mim, para eu transformar aquelas canções que eu tinha em desenhos animados, em audiovisual. E aí foi 2012, fazendo o projeto, aprovamos o projeto na lei, já foi uma conquista muito grande, porque eu não tinha nenhum exemplo de nada, eu não tinha feito nada. Então eu tive que argumentar no projeto toda realmente a minha criatividade, demonstrar para a pessoa que iria analisar o projeto que eles podiam estar diante ali de um projeto muito criativo, de uma pessoa que havia uma experiência, né, com a educação infantil, né, através das escolas, currículo, isso tudo eu tinha. Mas eu não tinha um desenho do Tubarão Martelo, eu não tinha o personagem, não tinha nada do Tubarão Martelo. E aí, paralelo a buscar esses elementos para fazer o projeto, o Pedro, né,
o meu filho mais velho, eu fui levá-lo na aula de natação, ele estava com 4 aninhos na época, e aí levei o Pedro na aula de natação, porque eu já estava fervilhando na cabeça, eu tinha que achar um nome, uma marca, porque uma marca é muito importante, uma marca que sintetiza o seu projeto comum, né? O Galdino tem a marca tão forte hoje e tão bonita, eu já falei para ele, a sonoridade que o brinquedo de terra causa, eu acho isso muito, muito, muito bom, muito sonoro, né? E aí, o Pedro, na aula de natação, era a primeira aula de natação dele, o professor entregou uma pranchinha para ele, aquelas quadradinhas, e ele ficou segurando a pranchinha e o professor segurando a barriga dele, para ele dar as primeiras pernadas, né? E falou para ele, olha, você vai bater uma perninha, depois a outra, uma perninha, depois a outra, uma perninha, depois a outra. Aí o Pedro foi entendendo o movimento, uma perninha, depois a outra. Daqui a pouco, assim, eu vou te soltar, uma perninha, depois segurando a pranchinha. E eu na beirada da piscina, né, primeira aula de natação, todo babão lá, comecei a filmar, e na hora que o professor soltou o Pedro começou a nadar assim, ó. Pegou aquela pranchinha e começou a fazer zigue-zague. E na hora que eu visualizei meu filho fazendo zigue-zague, eu, na hora, pensei, Tubarão Martelo, porque eu havia criado uma canção Tubarão Martelo, eu pesquisei sobre o Tubarão Martelo, e eu sei que o Tubarão Martelo nada em zigue-zague. Ele faz esse movimento de cabeça. Então, na aula de natação do meu filho, eu achei a marca que eu queria. Falei, porra, Tubarão Martelo. E quando eu falei, novamente, esse nome soou na minha cabeça de forma diferente. Eu falei, achei a marca que eu queria. E daí, continuando o projeto lá da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, aprovei o projeto, aí começou um drama, que é a captação do projeto. Eu não tinha experiência nenhuma sobre captação, eu não conhecia pessoas que captavam, então como é que eu vou fazer com isso para agora fazer isso acontecer? Aí comecei de forma desesperada, fiz uma apresentação e fui a campo. E nesse bater na porta de empresa, foram muitos nãos, e foram momentos assim muito, muito importantes, porque quando me recebiam, quando eu conseguia concretizar uma reunião, eu não tinha ninguém assim que me estava assessorando. Então é muito importante em projeto a gente ter alguém que trabalhando com a gente para fazer essa comunicação, porque eu estava na função de artista, empreendedor, mostrando a cara mesmo, como tinha que ser naquele momento. Mas a própria comunicação, eu também que ligava para a empresa, eu que fazia do trâmite todo, eu que mandava um e-mail para tentar marcar. Então, eu notei que eu tinha algumas dificuldades naquele momento que poderiam ter sido evitadas. Mas consegui marcar algumas reuniões, e nessas reuniões, quando chegava, mostrava o projeto, a pessoa achava, nossa, maravilhoso. Só que esse projeto ele tinha uma contrapartida, a lei estadual, naquele tempo, tinha uma contrapartida que 20% do valor do projeto, a empresa ela tinha que arcar esses 20% com recursos próprios. Então, imagina, um projeto, para ilustrar, um projeto de R$100 mil, a empresa que nunca te viu na vida tinha que colocar R$20 mil do bolso dela. Poxa, você parece um cara muito legal, a ideia é muito boa, mas né, R$20 mil, vou dar R$20 mil assim? Como assim? Então, foram muitos nãos, muitos nãos, muitos nãos, até que chegou no final do ano, no final de 2012, eu já assim, não vai rolar. Chegou dezembro de 2012, eu fui chamado para tocar numa festa, uma confraternização, festa particular de uma empresa, num bairro aqui de Belo Horizonte, lá na Pampulha, e fui tocar, levei meu piano, fui tocar na festa, estou lá tocando, beleza, o povo só passava na minha frente e fazia assim, beleza, pô, tá muito bom, legal, eu cantando, tocando, tá jóia. Aí quando eu fiz o intervalo, veio uma pessoa conversar comigo. Eu não sabia quem eram as pessoas, a pessoa falou, nossa, olha, muito bom, as pessoas estão elogiando muito, e parabéns, muito legal. Aí eu perguntei, essa confraternização é de quê? Né? Porque eu não conhecia ninguém, né? Havia sido contratado, cheguei lá, montei e fui tocando. Essa aqui é uma confraternização de sorveteiros. Eu falei, sorveteiros? Uhum. Aí o cara se apresentou. Eu tenho uma empresa, ele falou assim, eu tenho uma empresa
e minha empresa fornece matéria-prima para várias sorveterias de Minas Gerais. Eu estou fazendo. Eu falei, na hora que ele falou isso, eu falei, porra, sorvete criança, tem alguma coisa aí. Achei demais. Ele falou, é mesmo? Eu falei, pô, que legal. Primeira experiência que eu estou tendo assim, tocar para tantos donos de sorveterias, que interessante e tal. Ele é. Eu falei, pô, mas que a sua empresa. Eu fui perguntando para ele, ele deu espaço, né? Ele estava também muito receptivo. Eu falei, que coisa boa e tal. Aí eu falei para ele assim, pô, eu tenho umas coisas também ligadas à infância, né? Eu faço músicas para criança. Falei para ele. Aí ele virou para mim, pô, eu tenho 3 filhas. Eu falei, qual a idade das suas filhas? Ele falou, uma tem 3, a outra tem 5, a outra tem 8. Quando ele falou isso, eu falei, poxa, tem 2 aí que me interessam, né? De 3 e de 5. Aí eu falei, poxa, olha, eu posso deixar o meu disco infantil com você, presente para suas filhas, e eu faço um projeto para criança, eu estava buscando captação, eu tenho um projeto para criança, posso deixar? Ele pegou assim, olha, sem compromisso, pode deixar. Eu falei, não, tranquilo. Entreguei como eu havia sempre, né, buscado esse tipo de empresa, né, para poder financiar o projeto através da lei de incentivo. Eu andava sempre com esse material dentro do meu carro. Então, eu fui ao carro, peguei já a apresentação prontinha, em PDF, bonitinha lá, papel couché, toda linda, entreguei para ele com um CD, aquele CD que eu contei para vocês, que eu havia feito lá na escolinha, de 2008, O Mundo é dos Bichos. Deixei o CD infantil, pá, entreguei para ele lá. Beleza, beleza, beleza. Aí ele me passou o contato dele. Aí ele vai e me liga, uns 4 dias depois, fala assim, o que você fez com as minhas filhas? Eu falei, por quê? Rapaz, as meninas não param de cantar suas músicas, adoraram as músicas. Esse projeto seu aí, como é que é? Como é que ele funciona? Aí eu falei, podemos marcar uma reunião? Ele marcou a reunião, fui à reunião, aí chegou no mesmo ponto. Isso já era dezembro. Chegou no ponto dos 20% de contrapartida. Aí ele, pô, 20%, cara, é altíssimo. Eu tenho sócios aqui e vai ficar complicado, 20%, é muito alto, é um valor muito alto. Acabei de te conhecer, cara, viu, suas músicas são muito legais, mas, ou seja, né, sai de lá com aquele, quase, bateu na trave. Chegou o Natal. Aí o projeto, ele tinha a validade de captação até o dia 28 de dezembro. Era o prazo máximo que a secretaria havia dado. Aí no dia 26 de dezembro, eu recebo um telefonema desse cara de novo. Ele, ainda dá tempo? Eu vou bancar essa história, cara. Fala para mim, eu vi muita verdade no que você faz. E como eu sou pai, eu busco conteúdo que tenha verdade para minhas filhas. Eu não quero minhas filhas só com entretenimento. Eu quero conteúdo para elas. Eu vi o que você faz, o que você está propondo, tem conteúdo. Eu vou bancar essa ideia, ainda dá tempo. Eu falei, pô, cara, tinha 2 dias apenas para uma documentação completa, mas deu tudo certo. Então, assim, essa pessoa que acreditou em mim, essa empresa, que eu tenho que falar o nome dela, é Embol Distribuidora, em nome do Edmar, ele acreditou no meu potencial. Ele me deu essa oportunidade. E aí entramos no ano de 2013 com esse objetivo. Agora a gente tem a grana, vamos colocar o bloco na rua. Então, fui atrás de empresas de animação, que eu já havia feito a pesquisa no ano anterior, como eu comentei com vocês. Então, eu já tinha algumas possibilidades e fui bater literalmente o martelo com uma empresa que pudesse me ouvir. Eu não queria contratar animadores, ilustradores, apenas para fazer um projeto, para executar um projeto, porque eu tinha a experiência de dentro da escola. Então, os elementos musicais e as intenções no roteiro, eu queria participar disso. Então, não só como um job, eu queria realmente fazer parte daquela construção. Vamos fazer o design do Tubarão Martelo. Então, fizemos o design a 4 mãos, eu junto com o ilustrador, falei, não, o meu Tubarão Martelo tem que ser mais assim, mais patolinha, mais fortinho, aumenta aqui. Foi todo um processo assim de elaboração mesmo, que eu participei realmente de tudo. Em 2014, fizemos os 10 vídeos em 2013, e
como eu tinha músicas já gravadas para pessoas, né, já conhecidas, né, que eu contei para vocês, as minhas músicas já circulavam numa editora, que é na gravadora da gravadora Sony Music. Então eu mostrei para uma pessoa, um contato que eu tinha lá, olha, eu estou fazendo esse projeto infantil aqui, o que vocês acham? Aí, cara, muito legal, deixa eu mostrar isso para o pessoal da gravadora. A gravadora adorou o que eu tinha feito, me contrataram, eu fui contratado pela gravadora Sony Music, fiquei 6 anos na Sony, então lançamos o Tubarão Martelo, já tinha o nome Tubarão Martelo, já em 2014. A Sony lançou no canal dela, e a partir daí, a minha cabeça só pensava realmente em conteúdo infantil. Eu falei, porque quando eu criei as canções, eu coloquei elementos musicais da minha experiência como professor e coloquei também preservação ambiental nas canções, biodiversidade, eu coloquei a importância de cuidar das águas, a importância da preservação ambiental e, principalmente, ali no enredo das canções tem uma coisa chamada amizade, que o relacionamento, o equilíbrio que há no fundo do mar, como um exemplo que deveria ser seguido pela gente. No fundo do mar não há guerra, né? Só para assim, ilustrar um exemplo. Então, eu percebi que ali eu tinha um material que ele era universal, que eu só teria que fazer realmente oportunizar esse material a chegar a mais pessoas. Então, lançamos esse produto e começaram a chegar as mensagens. Aonde que vai ter show do Tubarão Martelo? Quando que vai ter? Qual cidade? Eu havia jogado para o mundo, né, o projeto na internet, e a partir dali os convites começaram a surgir. Queremos Tubarão Martelo, queremos conhecer o Tubarão Martelo. Em 2015, eu montei um musical, um espetáculo musical, e criei os personagens. Ô, Cláudio, eu te enviei um PDF só para ilustrar e apresentar para o pessoal quem são essa turma que eu estou falando tanto aí, mas eles têm carinha. Você consegue subir para a gente essa apresentação? Está na tela. Aí, ó. Esse é o Carinho, o Tubarão Martelo. E todos esses personagens foram criados a partir das canções. E eu falava, gente, olha, para os ilustradores, Tubarão eu quero ele patola, fortinho, com essa cara de gente boa. E comecei a pesquisar os cases infantis que estavam bombando, lógico, né? Galinha Pintadinha. Então, fui percebendo que alguns elementos que havia na Galinha Pintadinha, Patati Patatá, o Mundo Bita, que eles têm em comum, sabe? Então, por que esses elementos, por que tem em comum esses elementos? A Disney faz isso há muitos anos, de forma muito competente, né? Então, dando um exemplo aqui no Tubarão. Olhos grandes. Personagem com olhos grandes, desculpe, passa confiança, sabe? Então, tem tudo tem um porquê de ser para a gente colocar na imagem. Então, esses elementos, o sorriso dele ser dessa forma, mais lateral, ele está de 3/4, que a gente fala, né? Ele não está totalmente de frente, está 3/4, meio no ângulo assim. Então, isso tudo tem um porquê de ser ele aparecer assim, esse contorno dele ser um contorno mais forte, mais escuro, marcante, para marcar realmente quando você visualizar a imagem, aquilo ficar na sua cabeça. Então, tudo isso eu fui aprendendo a fazer e a reconhecer nos outros, né, nos outros desenhos, nos outros personagens que existem, que são marcantes, que são potencialmente mais fortes, para poder também fazer desse projeto um projeto forte, um projeto que vem realmente a ganhar credibilidade com as pessoas, não só com as crianças, mas com as pessoas olharem, pô, que personagem legal, e por aí vai. Pode mudar de página, por favor, de tela, por favor. E hoje é um pouco dos nossos números, né? Então, o projeto que nasceu para ajudar uma escolinha, hoje esse número está até defasado, a gente está com mais de 26 milhões já de visualizações no canal nosso no YouTube, e ele é um crescimento constante, né? Ele é orgânico, eu nunca impulsionei nenhum vídeo, então esse crescimento hoje, nós temos uma média de 800 mil visualizações mensais, então tem sido um crescimento diário. Agora, nesse momento que eu converso com vocês,
tem lá muita gente assistindo Tubarão Martelo no YouTube. Ele tem uma média de 40 mil visualizações por dia. Pode passar, por favor? Então, essa aí é a turma. Em 2000, nós lançamos o Tubarão Martelo 1 em 2014, os 10 vídeos iniciais. Em 2018, eu tenho, além do Pedro, né, que é o meu filho mais velho, eu sou pai de gêmeos, eu tenho o João e o Davi. E os meus filhos, eu sou separado da mãe deles, eles estavam dormindo comigo no final de semana, eles tinham 5, 6 aninhos, 2018. Eles viraram para mim, um deles, na hora de colocá-los para dormir, eles viraram assim, um deles falou para mim: papai, você vai fazer mais músicas do Tubarão Martelo? Aí eu perguntei: mas por que você está perguntando isso? Porque se você for fazer mais música do Tubarão Martelo, você faz uma música da Arraia para mim? Música da Arraia? Eu falei: meu Deus. O filho dele pediu para ele fazer uma música da Arraia. Me pediu. Aí o irmão dele, gêmeo, o João, pediu a música da Arraia. Aí o Davi virou: papai, se você quiser a música da Arraia para o João, eu quero da Moreia. Eu falei: nossa, estou ferrado. Moreia, o que rima com Moreia? Eu falei: tá bom, vamos ver, né? Aí coloquei os dois para dormir e fui trabalhar. Nessa noite, criei mais 10 canções, que são esses personagens aí, ó, nessa linha de baixo aí: o tubarão-baleia, o siri azul, o peixe-palhaço, o peixe-leão, a arraia, peixe-borboleta, corais vivos, camarão, água-viva e a moreia. Então, usei apliquei o mesmo tipo de conteúdo que eu havia trabalhado no Tubarão Martelo 1, o mesmo tipo de pesquisa, e vi que eu tinha feito a continuidade, a série, né, a continuidade do Tubarão Martelo. Então, hoje, o Tubarão Martelo é o único conteúdo audiovisual brasileiro com tantos vídeos sobre animais marinhos. A gente é procurado por muitas escolas do Brasil, eu faço muitas lives, em lugares que vocês imaginarem, gente, que nos procuram, querendo saber, querendo que eu converse com as crianças, que elas são fãs, como é que eu crio as canções, como é que eu faço, eu conto dessa pesquisa. Se eu vou fazer uma música do golfinho, eu tenho que aprender sobre o golfinho, as características do golfinho, os hábitos que ele tem, a forma que ele tem, as curiosidades que ele tem, né? Tudo que está... Isso, para cada personagem, eu desenvolvo dessa forma. E aí, aí está o nosso Instagram, né? O Tubarão Martelo, o nosso canal no YouTube, para vocês conhecerem. Em 2015 nasceu, então, o espetáculo do Tubarão Martelo. E hoje é uma superprodução, o nosso show. Eu acho que seria interessante, Cláudio, se der tempo, né? Não sei como é que está o nosso tempo, eu nem estou olhando em relógio, não. Vocês me falam aí também como é que está. A gente mostrar um trechinho do show. Você acha que é possível? É sim, só um minuto. Depois a gente volta na apresentação. Os mistérios do fundo do mar e as lendas de tesouros perdidos sempre intrigaram a curiosidade do valente capitão Jack. Venha, vem ali! Começar uma grande aventura. Peixinhos do mar, os peixinhos do mar. Eu sinto que hoje a sorte está ao meu lado. Prepare, capitão, porque eles já estão chegando. Esses são os animais das profundezas, os abissais, que não têm forma definida. Aí o tubarão-martelo. A cabeça chata, em formato de madeira.
Hoje, a nossa aventura fica por aqui. Mas ela está longe de terminar. Esses são os nossos produtos: boné do Tubarão Martelo, com barbacana, boneco do Tubarão Martelo. Maravilha, Cláudio, muito obrigado. Pode voltar para a apresentação, por favor. Pode voltar, por gentileza, Cláudio, na apresentação que a gente estava lá. Não, a apresentação do PDF lá. Na apresentação, só um minuto. Isso. Então, montamos o espetáculo em 2015, e de então a gente tem ido a muitos palcos grandiosos, né? Inclusive em Belo Horizonte. Recentemente fizemos um show agora no dia 9 de julho no Palácio das Artes, que é o maior teatro de Minas, e esgotamos os ingressos. Sempre os shows do Tubarão Martelo são sempre lugares grandes e sempre casa esgotada. Fizemos esse ano já 2 shows no Rio de Janeiro, no Jardim Botânico. Mas tu viu que eu deixei o grão de bico aí em cima, né? Viu que eu deixei o grão de bico ali em cima? Achei que era comigo. Mas então... Bota o grão de bico. Pode botar mais no fim daí. Oi, Ana. Ai, desculpa. Tranquilo. Desculpa, eu não vi que o microfone estava ligado. Ô, Tomara gente, que o só grão de bico fique gostoso. Tomara. Tem que convidar todo mundo agora. Vou fazer um comentário bem rapidinho aqui, só para a gente cuidar do tempo, começar encerrando, para a gente fazer um pequeno intervalo, depois a gente ainda tem a Mari, né? Então aí você toma o tempinho que você precisar para encerrar, para convidar também quem quiser fazer comentários, só para guardear aqui o nosso tempo, gente. Gratidão. Então, aí, são shows do Tubarão Martelo, né? A gente tem essa trajetória muito bonita, sempre a gente esgota os locais que a gente vai. Então, isso tudo traz muita responsabilidade. E um momento importante. Eu fiz questão de... Com licença. De mostrar essa tela para vocês, porque tudo aconteceu lá com aquela origem na porta da escolinha que eu contei para vocês, mas parceiros são muito importantes para o crescimento. E a partir do momento que lá atrás eu acreditei que isso pudesse realmente fazer diferença na vida das pessoas, como a coordenadora da escolinha me falou lá na sala dela, como os papais me falaram ao final da festa, eu acreditei, falei, poxa, isso pode ir muito longe. Eu vou levar isso para as crianças. Eu mudei o discurso, eram as crianças do Brasil. Eu falei, eu posso levar isso para as crianças do mundo. E coloquei isso como determinação na minha vida. Eu percebi que eu havia criado canções universais, baleia, tartaruga. Então, os produtos, os clipes, eles funcionam em qualquer idioma. O Tubarão Martelo já está pronto em espanhol para lançamento. Os 20 vídeos já estão prontinhos para lançamento. Quem quiser escutar em primeira mão o Tubarão em espanhol, já está no Spotify. É só acessar também lá no Spotify o Tubarão Martelo, já escuta o álbum 1 todo em espanhol lá. E comecei a entrar em editais pelo Brasil, né? Editais da Petrobras, editais da ArcelorMittal, edital da CEMIG, e começamos a vencer esses editais. E um dos principais editais que a gente venceu, todos são muito importantes, todos agregaram o crescimento do Tubarão Martelo, é o edital da Petrobras. A Petrobras lançou na pandemia um edital de animação para o Brasil todo participar,
e foram quase 500 produtoras de animação inscritas nesse edital. E eram para 2 vagas, para um filme de média-metragem. E o Tubarão Martelo é um dos vencedores. Nós vencemos esse edital e atualmente a gente está fazendo um filme, já tem 2 anos e meio que a gente está fazendo esse filme, mas a gente vai lançá-lo agora esse ano, em outubro, no mês das crianças. Então a gente quer convidar, aproveito para convidar todos vocês aí a seguirem as redes do Tubarão Martelo para esse lançamento, a gente fazer barulho junto com vocês aí também, que é um filme muito legal. E a história desse filme é a mesma história que eu contei lá na escolinha. Tudo começou com elas, com as crianças lá. As crianças interpretaram a história, essa história virou teatro, esse teatro está se tornando agora um filme. Então, a história do Tubarão Martelo é essa, como é que tudo surgiu, e tem muito a acontecer, tem muito a ser feito. E como compositor, eu já tenho outros projetos, além do Tubarão Martelo. Eu estou lançando agora Os Habitantes do Fundo do Rio. Eu comecei a me especializar em biomas, focado sempre na infância. Então, estudei sobre o Pantanal mato-grossense. Já criei o projeto Bichos do Pantanal, criei o projeto Os Habitantes do Fundo do Rio, uma parceria minha com o compositor Danilo Caymmi. E também tem um projeto que eu desenvolvi com uma fonoaudióloga para ajudar as crianças que têm problemas com a fala, desenvolvimento da fala em geral, não só as que têm problema. Esse projeto ajuda na articulação, né, de fonemas e sílabas, que é o projeto Falando e Cantando. Então, são meus 3 novos projetos aí, que eu estou fazendo os 3 paralelo ao Tubarão Martelo, e sempre jogando para o mundo, para todo mundo. Então, essa é um pouquinho da minha história aí para vocês. Quem quiser saber mais, aí, fiquem à vontade de perguntar, ou procurar a gente mesmo, aí nas redes sociais. Muito bacana. Vou chamar de padrinho, tá? Só para falar aqui como é que é a minha ligação com o Cláudio Fraga. Quando eu cheguei, aos 17 anos, cheguei na República, a primeira coisa que eu ouvi foi um violão tocando. Ele estava ensaiando lá no quarto dele, que era o quarto dos bichos. Ele já tinha passado a fase dos bichos, eu cheguei carequinha lá e desde então a gente tem essa conexão de vida, né? E eu sou muito grato por todas as trocas que a gente tem, né? Assim, a pessoa que me indicou alguém que poderia me orientar na inscrição de trabalhos via Lei de Incentivo à Cultura, né? Que me deu as dicas foi o Cláudio Fraga, né? E a gente tem muita troca aqui. Eu sou muito grato pela sua presença, tá? Parceiro, padrinho. E se alguém tiver alguma pergunta, gente, por favor, pode se manifestar. Olá. Acho que primeiro parabenizar, né, Cláudio? É um baita de um trabalho, é uma baita de uma história e com certeza é inspirador, acho que para muita gente que pensa em trazer um impacto para o mundo, para as crianças. Eu tenho uma área de trabalho que eu trabalho muito com diversidade, né? No meu Instagram e na minha clínica de psicologia, o meu foco são pessoas LGBT. E o que eu tenho estudado é o quanto que assim, a rejeição e discriminação contra pessoas LGBT, eles afetam de uma maneira considerável a saúde física e mental, né? E isso começa a acontecer desde os primeiros anos, quando começam as manifestações das diferenças, né? Lá na escola e nas famílias, que é onde isso acontece. Queria saber se você já, né, pensou em trazer algo, né, da vida LGBT para os personagens e se isso seria viável, visto que também tocar nesse assunto, né, principalmente para público infantil, sempre vai trazer um alvoroço da comunidade, dos conservadores. Não, sim, não. Acho uma excelente pergunta que você fez, viu? Recentemente, a gente foi não é questionado, não, a gente foi perguntado mesmo. Eu vou te responder isso com outro exemplo.
tem acontecido manifestações, isso de forma, gente, de forma muito recorrente. Eu tomo muito cuidado até de falar sobre esse assunto, porque eu percebo que eu tenho tanto que aprender, eu tenho tanto que mergulhar ainda nesse universo infantil, mas muitas famílias com crianças autistas, muitas mesmo, nos procuram falando assim, nos agradecendo pelo conteúdo do Tubarão Martelo, do quanto que isso tem sido significativo na vida delas, sabe? E olha, assim, falando assim, que a criança pode colocar a galinha pintadinha, pode colocar o outro, Bita, pode colocar, não gosta, mas Tubarão Martelo tem uma coisa na canção que as crianças se identificam, que tem sido de forma muito forte, muito expressiva, nossa, são muitas mensagens mesmo que a gente tem recebido. E ano passado, uma mãe escreveu para a gente, depois da apresentação que a gente fez no Palácio das Artes, que a gente também fez uma apresentação no Palácio no Dia das Crianças, no ano passado, falando que, perguntando se o conteúdo, se a gente estava fazendo um conteúdo especialmente para os autistas, sabe? Como é que seria, e como que seria isso? Aí, assim, aquela minha reação imediata foi de falar, poxa, eu faço conteúdo para criança, sabe? Independente se ela é autista, se ela é PCD, se ela se ela tem um outro problema, vou falar assim, mas a palavra não é isso, né? Mas uma outra dificuldade. Não, eu penso na criança, eu penso na infância, sabe? Agora, trazer isso como um produto especializado para uma criança LGBT, isso realmente eu não pensei, porque a infância, para mim, ela é única, mesmo percebendo que há diferenças, que há essas manifestações. Na época que eu fui professor, foi ótima a sua pergunta, porque me veio na hora que teve um exemplo, eu tive um aluno, porque na hora do recreio, ele não ficava com os meninos, ele só ficava com as meninas, brincando das mesmas coisas que as meninas faziam, e a professora comentou comigo, você já notou que o menino tal, ele só quer saber de brincar com as meninas, né? E aí eu perguntei, mas como é que é isso? Como é que a escola está vendo isso? Eu lembro das palavras da professora, ela falou para mim assim, a mãe já trouxe isso para a gente, né, que ele é um menino realmente assim que é diferenciado, mas o pai não aceita de jeito nenhum, sabe? Então, essa dificuldade que a família, no caso o pai, ele tinha de aceitar que o filho dele estava ali realmente manifestando outra expressividade, fazia com que ele também era visto dentro da escola diferente, sabe? Pela própria professora. A professora, quando comentou isso comigo, porque ela me fez observar, até então, de verdade, eu não tinha observado. Eu enxergava as crianças, porque elas iam para a sala de aula, eu realmente ali são todas, né, uma coisa só. Mas no recreio que ela me chamou a atenção. E como eu não ficava olhando, prestando atenção no recreio das crianças, o que elas estavam fazendo, eu geralmente estava na sala dos professores, ela me mostrou, sabe? Então, eu realmente não pensei em fazer um produto ainda específico para crianças, né, LGBT. Né? Igual assim, no projeto, eu vejo a criança de uma forma universal, mas reconheço que, como o autismo tem me provocado muito, devido a essas muitas manifestações que a gente está recebendo, eu gostaria muito de aprender, e vou aprender mais sobre o autismo, porque já mexeu, já me balançou, para poder realmente criar produtos e inserir, sabe, dentro do conteúdo que eu crio, esse tipo de elementos. Mas você está me dando também uma super dica, sabe? Porque no filme do Tubarão Martelo, a gente colocou humor, a gente coloca que ser diferente é normal, essa é a nossa bandeira. Lá atrás, quando eu pensei no Tubarão Martelo, no design do Tubarão Martelo, foi para inclusão, sim. Não foi por ser o nome Tubarão Martelo. Não, foi por ser, quando eu escolhi no texto, tinha Tubarão-Tigre tem o nome da infância, Tubarão-Tigre. Daria para fazer um personagem tubarão, dá para fazer um personagem tubarão-tigre, mas eu escolhi o Tubarão Martelo exatamente para provocar que ser diferente é normal. E isso no texto e nas canções que eu desenvolvo, essa é a nossa bandeira.
sabe? Mas gostei do que você me perguntou. Achei muito bom. Tá, deixa eu só fazer uma pontuação. Você falou do autismo e eu também escrevo livros, eu publiquei 4 livros. Tem 2 deles que são infantis e um é sobre autismo, que ele foi muito usado em escolas para trabalhar a inclusão. Ele foi publicado em 2019 e ele se esgotou. Na verdade, ele se esgotou e eu fiquei com 2 exemplares para mim. Se for algo que você tem interesse, quiser, né, conhecer um pouco mais, eu te envio um desses 2 e para você ler um pouquinho e ele é bem didático, sim, para entender mais sobre autismo. Nossa, obrigado, aceito de imediato esse presente aí, muito obrigado. Depois eu comunico com você para pegar endereço e tal. Muito obrigado, Pessoal, viu? olha, o papo está muito bom, mas a gente já está aí, né, um pouco avançado no cronograma dos horários. Cláudio Fraga, muito obrigado, gratidão por compartilhar com a gente, né, seus momentos aí, sua história de desafios e né, tá num momento muito legal, assim, né, de ver que acreditar num sonho e ver esse sonho se realizando é inspirador, né, para todo mundo. A gente vai dar agora um intervalinho rapidinho, de 5 minutos, tá, para a gente trazer a Mari, todo mundo dá uma esticadinha aí, e a palavra final é sua, Cláudio. Poxa, obrigado aí pelo convite, te desejo muito sucesso no seu projeto, e foi um prazer conhecer todos vocês, estou à disposição, tudo que chega lá no Instagram do Tubarão Martelo, nas mensagens, eu que respondo a maioria delas, os pais, porque esse cuidado com a família é algo que eu vejo que é muito importante. Eu tenho hoje uma equipe que trabalha nas redes sociais do Tubarão Martelo, mas eu sempre faço questão de responder tudo lá. Então, eu estou contando isso para vocês porque, querendo, a gente está com linha direta aqui, tá, de comunicação, e será um prazer conhecer também os projetos de vocês aí. Estamos aqui, ó, de mãos dadas, viu? Mãos estendidas a vocês. Muito obrigado pelo convite. Gratidão, Cláudio. Coisa boa.